Eu tinha 18 anos quando vi. Cresci numa fazenda pequena no sertão da Bahia, numa dessas regiões onde a terra racha de tão seca e a crendice é mais real do que qualquer coisa escrita em livro. Meu avô criava gado, minha avó rezava o terço todo dia antes do sol se pôr, e ninguém na família saía à noite sem motivo. Desde criança eu ouvia falar da mula sem cabeça. Todo velho da região tinha uma história. Uns diziam ter ouvido o trote na escuridão, aquele galope pesado que não para, que não cansa. Outros diziam ter visto fogo, uma chama laranja e azul saindo do pescoço onde deveria estar a cabeça, iluminando a estrada de barro enquanto a criatura corria. Meu avô dizia que quem via a mula de frente enlouquecia, que a criatura não perseguia sem motivo, mas que se você estivesse no caminho certo dela, ela não desviava. Aquela noite eu tinha ido a pé até a casa de um vizinho, devolver uma enxada que meu avô tinha emprestado. Coisa de 10 minutos pela estrada de barro que cortava a Caatinga. Na volta, o céu estava fechado. Sem lua, sem estrela. A estrada era uma faixa escura entre dois muros de vegetação seca. Fui andando rápido, cabeça baixa, pensando em chegar logo. Foi quando eu ouvi o trote. Vinha de longe, mas rápido, muito rápido. O som de casco de cavalo em chão de barro, ritmado e pesado, ficando mais alto a cada segundo. Parei no meio da estrada. E então eu vi o fogo. Era uma chama alta, laranja com azul nas bordas, vindo pela curva da estrada. Iluminava a vegetação dos dois lados enquanto se aproximava. Não havia fumaça. Não havia calor. Só aquela luz se movendo na velocidade de um cavalo em disparada. Meu corpo inteiro travou. Lembrei do que meu avô tinha dito. Não olha de frente. Não fica na estrada. Joga-se no chão e fecha os olhos. Me joguei para a beira da estrada e me encolhi no meio dos arbustos de caatinga, com as mãos cobrindo a cabeça, de bruços no chão seco. O trote passou por mim. Senti o chão vibrar. Senti o ar se mover. Senti um calor que durou exatamente 2 segundos, e sumiu. E então silêncio. Fiquei no chão por uns 5 minutos sem me mexer, com o coração na garganta e as mãos fincadas na terra. Quando finalmente me levantei, a estrada estava vazia, escura, quieta. No chão de barro, bem no meio da estrada, havia marcas de casco, grandes, profundas, espaçadas como as de um cavalo em galope, que iam da curva até o ponto exato onde eu estava parado, e sumiam. Depois do último casco, não tinha mais nada. Como se a criatura tivesse simplesmente deixado de existir naquele ponto da estrada. Cheguei em casa correndo. Contei pro meu avô. Ele me ouviu sem piscar. Me olhou por uns 3 segundos. E disse: "Você fez certo. O que sobrevive é quem fica no chão." Nunca mais saí à noite naquela estrada. E até hoje, quando ouço trote de cavalo no escuro, eu não fico parado esperando ver o que é. Eu tinha 32 anos quando isso aconteceu. Tinha acabado de comprar uma pequena propriedade no interior de Minas, perto de uma cidade que você não vai encontrar em nenhuma lista turística. Comprei barato porque o terreno estava abandonado há quase 12 anos. O antigo dono tinha morrido sem herdeiros, e a propriedade ficou pendurada no inventário até alguém resolver pagar o que devia e levar. O vizinho mais próximo, um senhor de uns 70 anos chamado seu Geraldo, me ajudou a entender o terreno nos primeiros dias. Me mostrou onde as nascentes eram boas, onde o solo era mais firme, onde valia plantar. No terceiro dia, quando passamos perto de uma área de mata fechada no fundo da propriedade, ele parou o passo. E disse: "Ali você não mexe." Perguntei por quê. Ele me contou sobre o antigo dono, um homem chamado Zeferino, que tinha vivido ali por 50 anos e morrido sozinho, sem família, sem amigo, sem padre. Era conhecido na região como homem de mau caráter. E tinha morrido com raiva no coração. "Homem que morre com ódio no peito não apodrece direito", disse o velho. "A terra não aceita ele. E ele fica andando." Eu ouvi com respeito e não comentei nada. Racionalmente,
Era conversa de interior. Superstição de gente velha. Mas não fui naquela área da mata. Por 3 semanas, não fui. Até que numa tarde nublada de agosto, precisei ir buscar umas ferramentas que eu tinha deixado no fundo do terreno. Fui pela beira da mata. Rápido, sem entrar. Quando cheguei na altura da área que seu Geraldo tinha me indicado, parei. Tinha um cheiro. Um cheiro forte de terra úmida e algo mais. Algo adocicado e podre ao mesmo tempo. O tipo de cheiro que você não esquece, porque seu corpo inteiro rejeita. Olhei para dentro da mata. No meio das árvores, a uns 15 metros de mim, havia uma figura. Alta. Magra demais. Encurvada para frente como se carregasse um peso invisível nas costas. A pele era escura e seca, esticada nos ossos como couro curtido ao sol. Não se movia. Só ficava lá, virada na minha direção, entre as árvores. Eu não conseguia ver o rosto. A cabeça estava baixa. Mas eu sabia que ela estava me olhando. Dei 2 passos para trás. A figura não se mexeu. Dei mais 2 passos. Ainda nada. Então virei e fui embora em passo rápido, sem correr. Porque alguma coisa dentro de mim dizia que correr era errado. Que correr era dar permissão. Fui direto na casa do seu Geraldo. Contei o que tinha visto. Ele ouviu tudo. Fechou os olhos por um momento. E disse: "Você não olhou nos olhos?" Disse que não tinha dado para ver. Ele suspirou fundo. "Bom, se você tivesse olhado nos olhos, eu não ia poder fazer nada por você." Vendi o terreno 6 meses depois. Perdi dinheiro. Não me arrependi. O comprador era um homem de fora. Engenheiro. Não acreditava em nada disso. Durou 4 meses na propriedade. Quando foi embora, não quis explicar o motivo para ninguém. Mas o seu Geraldo me ligou depois. Disse que o engenheiro tinha ido até a área de mata. Disse que ele tinha olhado nos olhos. Eu tinha 38 anos quando isso aconteceu com minha filha. Morávamos num sítio pequeno no interior do Tocantins, num lugar de mata densa e história antiga. Terra que tinha sido de comunidades indígenas antes de ser loteada, décadas atrás. Os mais velhos da região ainda chamavam aquela área pelo nome original, numa língua que ninguém mais falava. Minha filha se chamava Lara. Tinha 6 anos. Menina quieta, observadora, que gostava de ficar na beira da mata vendo os pássaros. Numa tarde de outubro, ela sumiu. Eu estava na roça. Minha esposa na casa. A Lara estava brincando no quintal. Quando minha esposa foi chamar para jantar, o quintal estava vazio. Procuramos por 2 horas. Eu, minha esposa, 2 vizinhos. Gritando o nome dela pela mata, pela beira do córrego, pela estrada. Nada. Quando o sol estava quase se pondo e eu já tinha o coração destroçado, ela apareceu na beira da mata. Andando devagar. Descalça. Com a roupa limpa, como se não tivesse entrado em mato nenhum. Corri até ela. Me ajoelhei, segurei pelos ombros, perguntei onde ela tinha ido. Ela olhou para mim com aquela calma de criança que não entende porque o adulto está agitado. E disse: "Eu fui visitar o velho. Ele pediu para eu ficar um pouco. A gente conversou." Perguntei que velho. Ela disse que era um senhor muito velho que morava no meio da mata, numa casa que não tinha paredes, só teto de folha. Que ele tinha pele escura e olhos muito claros, e falava numa língua estranha, mas que ela entendia tudo assim mesmo. Perguntei o que ele tinha dito para ela. Ela pensou por um segundo. E disse: "Ele disse que essa terra é dele. Que ele não reclama porque a gente respeita. Mas que se um dia a gente não respeitar mais, ele vai pedir de volta." Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Perguntei se o velho tinha tocado nela. Ela disse que não. Que só tinham conversado sentados debaixo de uma árvore grande. Perguntei se ela tinha medo dele. Ela disse: "Não. Ele era triste. Não era malvado. Só triste." Naquela noite, depois que a Lara dormiu,
Eu e minha esposa ficamos acordados na cozinha sem falar nada por um bom tempo. No dia seguinte, fui até onde ela tinha dito que estava. No meio da mata, uns 300 metros dentro do mato fechado. Tinha uma árvore grande. Um jatobá centenário com o tronco mais largo do que eu conseguiria abraçar com os 2 braços. Embaixo dele, o chão estava limpo, como se as folhas tivessem sido varridas. E no tronco da árvore, na altura dos olhos de uma criança de 6 anos, havia marcas entalhadas na madeira. Não era nome. Não era palavra em português. Era um símbolo que eu nunca tinha visto. Mostrei para uma professora da cidade que estudava cultura indígena regional. Ela ficou olhando por um tempo longo demais. E disse que era um símbolo de aviso. Antigo. Perguntei o que significava. Ela disse: mais ou menos, eu ainda estou aqui. Saímos daquele sítio 3 meses depois. A Lara nunca mais falou no velho. Mas toda vez que passamos perto de mata fechada, ela desacelera o passo. E às vezes sorri para dentro da escuridão entre as árvores. Como se reconhecesse alguém.